sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano do Colégio Emaús. E, 6º ano, vamos aprender hoje sobre as transformações físicas, tá? Vamos lá para a página 236. Vamos citar vários exemplos aí, tá? Das transformações físicas, um pouquinho das químicas e aprender sobre esse conteúdo muito interessante. Então, estamos aí, página 237, capítulo 16. Tipos de transformações da matéria. Pessoal, lembram que eu disse para vocês na última correção que as transformações físicas, a gente vai sempre lembrar dos estados físicos da matéria? Muita coisa, muita conteúdo aí, tá? A gente não pode confundir com os estados físicos da matéria com as transformações físicas ou químicas. Os estados físicos da matéria é sólido, líquido e gasoso. Estado físico da matéria, é isso, tá? Estado físico. Agora, as transformações, elas podem ser físicas e químicas. E a transformação física vai estar sempre relacionado aí a essa transição entre sólido, líquido e gasoso, que são estados físicos, tá bom? Temos aí, então, a primeira imagem, né? Um exemplo de uma vela pegando fogo. Ó, lembram? Comburente, quem que é? Combustível. Se você não lembra, volte lá na última videoaula, assista ela de novo, pois é importante saber, tá bom? Então vamos lá. Qualquer transformação sofrida pela matéria pode ser classificada em física ou química. A classificação das transformações é realizada com base nas observações feitas em diferentes instantes e nas propriedades das substâncias. Para entender as transformações que a matéria pode sofrer, observe o que acontece quando a vela é acesa. Então, temos aqui uma velinha. Colocou fogo nela. O que está acontecendo? Parafina é o material mesmo da vela. Isso daqui é o barbante. Que está servindo para a chama manter acesa, tá? O barbante. Tá? O que está acontecendo aqui? À medida que o barbante é consumido, tá? A parafina ela vai saindo do sólido para o líquido e à medida que ela vai esfriando, ela se torna sólida novamente. Por isso que vai formando mantendo esse estado, esse formato à medida que ela esfria. Transformação física acontecendo. Na região próxima à parte inferior do pavio, formou-se um líquido e parte dele escorre pela vela, tá? Que vai descendo à medida que o barbante vai queimando. À medida que se afasta da fonte de calor, ou seja, deixa de receber a energia térmica, esse estado se solidifica. Se compararmos uma amostra de parafina antes de derreter e uma amostra do material que derreteu, escorreu e se solidificou, veremos que ambas apresentam as mesmas propriedades. Cor é branca, o estado físico na temperatura ambiente é 20 graus sólido, tá? O estado físico na sua temperatura ambiente. A temperatura ambiente é a temperatura que a gente está no seu quarto, na cozinha, no ambiente, tá? Vai ser sempre sólido. Por exemplo, o estado físico na temperatura ambiente da água é líquido, tá? Claro que em ambientes aí ela vai ser sólido, mas tem que ser um ambiente com a temperatura extremamente baixa. Mas da parafina, a temperatura ambiente, o estado físico na temperatura ambiente dela é sólido. Se a temperatura aumenta, ela se torna líquida. Baixou a temperatura, solidifica. Continuando falando das características. Ela é insolúvel, ou seja, não se dissolve na água, mesmo
antes, né? Queimou depois, mesmas características. A densidade menor do que da água, ou seja, se você pegar uma vela e colocar numa água, ela vai flutuar. Então, mesma coisa, antes da queima, depois da queima. E ela vai derreter a uma temperatura de aproximadamente 47 a 65 graus Celsius. Nossa, tudo, Renan, é uma temperatura extremamente alta. Por isso que se você colocar o dedinho lá, vai queimar. Por isso que, claro, nessa temperatura, a parafina ela se transforma em líquido. Se ela estava sólida, se transforma em um líquido. A temperatura abaixa, porque o fogo vai acabando, né? A combustão vai acabando e ela novamente voltando para o sólido. Mas o que é importante a gente entender aqui? As transformações físicas, por mais que ela acontece, não altera em nada a substância. Em nada. Ela possui sempre as mesmas propriedades. Mantém a cor, o estado físico vai para sólido, líquido, gasoso, tanto faz, independente se está sólido, líquido, gasoso, possui as mesmas características, a mesma molécula, pessoal. Insolúvel, ou seja, ela continua sendo insolúvel. Muito interessante, pessoal. Se você pegar uma vela, pode fazer aí na sua casa mesmo, tá bom? Pega uma vela, coloca fogo, tá? Com muito cuidado. Se for fazer, faça junto com um adulto. Coloca fogo no barbante, pega um copinho com água, não precisa colocar muita água, até a metade. Coloca a vela acesa, né? E deixa ela pingando na água. O que acontece? Ela se torna líquida assim que ela cai, que ela pinga, né? Chega na água, ela se solidifica na hora. E interessante que ela fica por cima, porque ela é menos densa. Aí a gente está falando de densidade. Mas, diferentemente da temperatura ambiente, ela se solidifica na hora, quando ela cai na água. Ela estava líquida, não é? Caiu na água, se solidificou instantaneamente, porque na água a temperatura é ainda mais baixa. Se você deixar ela em uma temperatura de ambiente, numa mesa, em uma superfície, a 20 graus Celsius, mais ou menos, essa média, ela vai sim se solidificando. Só que o tempo que ela vai se solidificar é ainda maior. Se ela cair na água, ela se solidifica na hora. É muito interessante e dá para ver essa questão da densidade também. Ela fica aí flutuando, né? Flutuando não, né? Ela fica na parte superior do copo. Então, vamos lá. Como essas propriedades caracterizam a parafina, podemos concluir que não houve mudança na substância. Gravem isso, pessoal. Anotem aí agora no cantinho, aí no caderno de vocês. As transformações físicas, não há mudança em nenhuma propriedade. A substância continua sendo ela com as mesmas características. Somente uma modificação da aparência, a forma, o tamanho e a aparência e o estado físico. Ou seja, você tinha uma vela em um formato cilíndrico, extremamente perfeito, né, bonitinho. Aí depois ela ficou meio que essa gosma e esse trem diferente. O que mudou? Só o formato dela. Como não houve nenhuma alteração na composição da parafina, isto é, ela continuou sendo parafina, dizemos que nesse caso ocorreu uma transformação física. As principais transformações físicas são as mudanças de estado físico da matéria, como eu disse no início da videoaula. Não podemos confundir. Esses conceitos têm que estar fresco na cabeça de vocês. O que você vai fazer para não confundir isso mais? Vai escrever aí no lado do caderno. As mudanças, o estado físico da matéria. 2 pontos. Sólido, líquido, gasoso. Aí você colore de vermelho. Quais são os estados físicos da matéria? Sólido, líquido, gasoso. Transformações químicas, físicas é outra coisa. E as transformações físicas
vão se relacionar sempre com as mudanças, as transformações físicas vão se relacionar sempre com as mudanças do estado físico da matéria. Pegou? Muito importante entender esta relação para não confundir aí na hora de fazer uma atividade ou uma prova. Então vamos a alguns exemplos. Veja no quadro abaixo exemplos de transformações físicas segundo os tipos de mudanças envolvidas. Então, transformação física. Tenho aqui transformação de barra de cobre em fios. Mudança na matéria. O que mudou? Mudou apenas a forma. Só que ele ainda continua sendo ainda um cobre. Tínhamos um cobre em fios, né, extremamente calibrosos, maior. O que acontece? A transformação física ele fica bem menor, né? Ele fica fino, tá? Só que aqui é cobre e aqui é cobre do mesmo jeito. Não alterou nada na sua substância. Outro exemplo, obtenção de carvão em pó por trituração. Temos aí, então, o carvão em pó no seu estado sólido, tá? Estado físico da matéria. Depois, o que aconteceu? Ele ficou bem menor, né? Ele foi triturado. O que alterou aí? O tamanho. Ele ainda continua no seu estado sólido, só que bem menor, como se fosse uma areiazinha, tá? Transformação física. O que está alterando aí? Somente o tamanho, né, assim, das pedras. A gente não consegue nem ver direito, pois ela ficou muito pequena. Mas só que é a mesma coisa. Outro exemplo, dissolução de leite em pó em água. Temos então aqui a água, tá? Olha só, uma mistura aí, ó, uma mistura heterogênea, a água e o leite em pó. O que aconteceu posteriormente? Alterou somente a aparência. Temos aqui a água no seu estado normal, também o leite em pó continua sendo leite em pó. Não há nenhuma alteração aí em ambos, somente mudou aí a cor da água. Transformação física. Congelamento da água. Aí é muito fácil, né, pessoal? Porque vocês já aprenderam que as transformações físicas vão estar relacionadas às mudanças do estado físico da matéria. Se eu tenho água, que é H2O, qual que é a molécula da água? H2O. Ela vai ser H2O no seu estado físico, no seu estado gasoso, no seu estado sólido. Independente do seu estado, temperatura ambiente, vai continuar sendo H2O. Portanto, chamamos de uma transformação física. Transformação química a gente vai continuar falando, só que na próxima videoaula. Tudo bem? Façam as questões 1 e 2 da página 251, a síntese, tá bom? O desafio, a questão 2, na página 252, mais essas questões da videoaula. Turma, essas questões aqui é apenas para você descobrir este exemplo que está sendo descrito é físico-químico, é uma transformação físico-química. Então é só responder. Você pode ir no seu caderno mesmo colocar 1, físico-químico, 2, físico-químico, 3, físico-químico, assim em diante. Para a próxima aula a gente fazer a correção, tá? Então, 1, mudança de cor. Exemplos, queima de papel, água sanitária em um tecido colorido. É uma mudança física, uma transformação físico-química. A liberação de um gás, sua efervescência. Exemplo, um antiácido estomacal em água, o bicarbonato de sódio, no vinagre. É físico-químico, tá? Então façam aí. A questão 4 também, tá bom? Questão 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá bom?
somente para decidir aí, é físico ou químico? E a gente volta a falar sobre isso na próxima videoaula. Bons estudos, um grande abraço e lembre-se sempre, juntos um caminho certo.